E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos sanar uma das dúvidas que o pessoal mais tem aqui nos vídeos toda vez que eu falo de números. Quanto custa para fazer um álbum de um A-list? Pois é, provavelmente você já deve ter ficado com essa pulga atrás da orelha, principalmente porque sempre essas eras muito grandiosas tendem a ter um investimento absurdo por trás delas. Mas criar o álbum também é um grande investimento. E nesse vídeo a gente vai conhecer todas as quantidades de zeros que alguns artistas aí gastaram de suas gravadoras para lançar os seus grandiosos ou flopadíssimos álbuns. Antes da gente começar, já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve e vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. Bom, vamos começar aí falando de um disco flopadíssimo. Por quê? Porque sim, eu não passo pano pra essa era. Britney Spears com o seu álbum Britney Jean, que foi caríssimo pra bomba que ele representa. Esse foi o 8º álbum de estúdio da princesa do pop e para esse disco ela optou em trazer um álbum totalmente EDM. Ela chamou um povo bem bacana para trabalhar com ela e a gente pode citar, por exemplo, will.i.am, né? A gente pode citar T.I., a gente pode citar David Guetta, a gente pode citar Sia como compositora. Então é um povo realmente de peso. E esse povo é caro, gente. E pelo jeito o orçamento por trás do Britney Jean foi mais de 5 milhões de dólares somente para a produção do álbum, ok? Inclusive a Britney postou um tweet na época comentando sobre isso daí e os fãs ficaram intrigados quando eles receberam o conteúdo final e falaram pra si mesmos: gente, mas os 5 milhões deu nisso? A gente sabe que o álbum teve uma promoção super porca, por mais que o clipe principal, Work Beat, seja considerado um dos clipes mais caros já feito aí na história. A seguir, nós temos os Beatles com o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Quando eles começaram a fazer esse disco, basicamente eles já eram a maior banda do planeta. Como a gravadora reage a uma maior banda do planeta? Literalmente dando para eles um dinheiro ilimitado para a produção do álbum. Pasmem. A EMI estava mais do que disposta para pagar tudo que eles quisessem por esse álbum. Inclusive, eles sabiam que por eles serem a maior banda daquele momento no planeta e principalmente por eles estarem batendo recordes atrás de recordes, era muito bom para eles fazer um álbum que custasse o quanto fosse para eles diretamente criarem as melhores músicas possíveis para o próximo projeto. E aí que você percebe a diferença para os trabalhos antigos deles antes de se tornarem o que se tornaram, né? Onde, por exemplo, o primeiro álbum da banda foi feito em apenas um dia de gravação e o Sgt. Pepper's, eles já tiveram aí basicamente 700 horas de estúdio para o disco. A EMI provou que estava completamente certa, mesmo que o álbum custasse equivalente a 500 mil libras naquela época, que basicamente é 630 mil dólares hoje em dia. Até hoje, o álbum vendeu mais de 32 milhões de cópias, fazendo que o excesso de custos de produção parecesse totalmente minúsculo. A seguir temos o Glitter da Mariah Carey, que por mais que não pareça ter sido um álbum tão caro de se fazer, ele foi caro por conta do contrato que a Mariah tinha acabado de assinar na época. Então vamos dizer que assim, o disco ele foi mais baseado no contrato do valor que ela recebeu do que de fato custos de produção. Quando a Mariah e o Tommy se divorciaram, os dois não tinham mais um relacionamento profissional ou pessoal. Considerando que Mariah era uma artista da Columbia, a Virgin Records pagou 20 milhões para liberá-la de seu contrato e então assinou um novo contrato com Mariah de 5
5 álbuns no valor de 80 milhões. Glitter foi o primeiro álbum da Mariah para a Virgin Records, uma trilha sonora de 2001 para um filme com o mesmo nome. Tanto o álbum quanto o filme foram grandes fracassos comerciais e de crítica. Foi tão difícil que a Virgin Records invocou uma cláusula do seu contrato de Mariah que permitia a ele sair desse acordo de 80 milhões de dólares, quebrando ele com um pagamento de 28 milhões para Mariah. Ou seja, eles fizeram um primeiro contrato, o disco flopou e aí eles pagaram um valor para ela a mais para ela poder ser tirada da gravadora. E foi um momento bem difícil na carreira dela. A seguir temos um álbum que tem um reflexo de galinheiro e muita, mas muita magia, que é o Chinese Democracy do Guns N' Roses, que foi caríssimo e um fracasso também, se a gente levar em consideração. Esse álbum, de certa forma, virou meio que uma piada entre os fãs do Guns, principalmente pelo tempo que ele demorou para ser feito. Na verdade, foram mais de 14 anos para o disco se tornar alguma coisa. Esse álbum foi gravado com muitas exigências pelo Axl Rose, e das exigências que nós podemos assim citar, vai desde construir um galinheiro no estúdio a ter a guru particular dele presente em todas as sessões ali de gravação. Quando o álbum foi lançado, 14 anos depois deles terem iniciado as gravações, o disco não se tornou um grande sucesso comercial e o Axl teve a cara de pau de culpar a gravadora pela falta de apoio e orçamento na divulgação. Só que o álbum já tinha sido tão caro, eles tinham gravado assim tanto material, que no final das contas o produto final não cativou os fãs e também já estava meio que assim, datado. Em 10 anos de gravação, para vocês terem uma ideia, a dívida do álbum já era de mais de 13 milhões de dólares nos seus custos de gravação. Uma coisa absurda e que a gravadora deu assim um ultimato para eles. Mas o grande vencedor da nossa lista de álbum mais caro feito na história é do Michael Jackson com o disco Invincible, o álbum inclusive final da carreira dele. Uma coisa é fato, gente, quando você é da realeza, não tem problema o quanto você gasta. Tudo é feito para te dar o maior conforto possível. E no caso do Michael Jackson foi isso basicamente o que aconteceu. O disco demorou 4 anos para ser feito e teve, gente, um orçamento de 30 milhões de dólares até o seu lançamento oficial. Com o seguinte detalhe, o Michael não estava satisfeito com o disco, mas a gravadora mandou avisar que não ia investir mais nenhum centavo no projeto e que já estava demorando tempo demais e que o Michael precisava entregar isso para eles logo. Enquanto o álbum ainda estava liderando as paradas de todo mundo, vendendo mais de 8 milhões de cópias até o momento, Michael não era mais o mesmo artista que ele foi nos anos 80. Com isso, a gravadora teve, vamos dizer assim, um prejuízo no final das contas com todo aquele projeto, exatamente por conta do orçamento estratosférico que ele gastou. Infelizmente, a gravadora promoveu o álbum igual o nariz deles, né? Ou seja, de uma forma super porca, lançando pouquíssimos singles, o que deixou o Michael também extremamente revoltado. Tão revoltado que ele foi para as ruas com fãs para poder protestar para a divulgação do seu álbum acontecer. E no final das contas, não aconteceu. Bom, esses daí são os álbuns que tiveram o custo mais alto de produção da história, pelo menos durante a pesquisa desse vídeo aqui foram os que eu mais lembrei para poder trazer para vocês. Mas se tiver outros que vocês gostariam que eu trouxesse aqui na próxima parte, comenta aqui embaixo que eu volto e trago de novo. Fechado? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa. Não deixa de comentar o que você acha desses projetos ou achou desses valores aí. Tchau!